Fachin disse a seguinte frase, um recorte aqui da sua cerimônia de posse. Na fala dele, ele diz, abre aspas, queremos racionalidade, diálogo e discernimento, fecha aspas, disse Fachin ao assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Dinarte Assunção, boa noite. Boa noite, amigos. O novo presidente do Supremo, ele já começou desmoralizando o Supremo, na medida em que ele abriu mão de algumas coisas que se tornaram lugar comum na festa de posse da presidência. Tradicionalmente, essa posse, ela é seguida por uma festa que custa milhões de reais. Quem paga essa festa são associações de magistrados que, infelizmente, apesar de ser uma associação de magistrados, ela também atua como um lobby em favor de quem tem causas no Supremo Tribunal Federal. Ele recusou, ele não quis. Nessa festa, ou então na posse mesmo, no plenário, geralmente artistas famosos são chamados para cantar o hino nacional. O ministro decidiu que quem iria fazer isso era o coral de servidores do Supremo Tribunal Federal. Não iria ter nenhum artista de grande quilate entoando o hino nacional. O ministro também decidiu que não quer usar o voo da FAB. Sempre que possível, vai preferir voo de carreira. Determinou que a ordem será corte de gastos. Quando ele assume já com esse sinal, mandando esses sinais, ele está comunicando que a presidência dele vai ser, pelo menos simbolicamente, um pouquinho mais moralizada, porque as dos colegas anteriores, nesse sentido, em que eles não faziam questão de receber esses afagos, era desmoralizante, porque não tem como conceber que um presidente do Supremo Tribunal Federal receba tudo isso e fique por isso mesmo, esteja tudo bem, não esteja tudo errado, porque não é correto isso acontecer. Ele também falou com cada um dos 10 outros colegas para tentar criar ali uma agenda coletiva. Prometeu que não vai cuidar sozinho da agenda, só vai levar a plenário coisas que forem combinadas com os 10 colegas. Não vai. O Barroso teve isso, de pautar coisas porque ele era o presidente. Ele já sinalizou que vai construir essa agenda, a pauta de julgamentos, de maneira coletiva. Então, e esses 10, o desafio que ele tem é de tentar unificar esses 10. Uma das coisas que o ministro já fez nos dias anteriores à sua posse foi também procurar os colegas para comunicar que gostaria que não houvesse decisões de impacto nacional tomadas por um ministro só, que o colegiado fosse a coisa que se sobressaísse, né, e não a decisão de um ministro. Ele convidou os 81 senadores, achei isso muito simbólico. O Senado é a casa onde o ministro do Supremo Tribunal Federal é processado e julgado. Ele não convidou os 540 e tantos deputados, mas convidou os 81 senadores. Ele quer com isso, pegando esse gancho da aspa que ele trouxe, construir essa coisa da harmonia entre os poderes, especialmente a harmonia a partir do Supremo Tribunal Federal. Acredito que o ministro tem pela frente o desafio da autocontenção, fazer com que o Supremo Tribunal Federal se contenha. Se ele passar para a sua presidência, para a condução da corte, as medidas que ele já está tomando agora no início de sua gestão, acredito que ele terá algum tipo de sucesso, porque ele já está contendo o papel de pavão que os seus antecessores deram à presidência do Supremo. Então, esse papel de conter, ele já está imbuído. Espero que tenha sorte e sucesso nessa empreitada. Estênio Dantas, boa noite. Boa noite, Enio, boa noite, Gustavo, boa noite, Dinarte. Fica muito difícil, né, depois de uma fala dessa de Gustavo e de Dinarte, comentar alguma coisa, não sobra nada. Não, né? Pelo amor de Deus. Gustavo foi por uma linha, né? A linha mais, digamos assim, política, mais atual, mais visceral, né? Que realmente é o que acontece.
E Dinardi fez uma explanação maravilhosa do que ele acha que deve acontecer. Vossa Excelência não se furte a comentar o que ia comentar. Me falta argumentos. Mas assim, essa presidência, ela mostra. O primeiro foi a festa, né? Um ato simbólico, né? Ele recusou, disse que não queria festa, somente a solenidade que foi feita. Ele assumiu. Isso é um sinal claro que é um aceno aos demais poderes, né? Creio que seja um aceno aos demais poderes, para mostrar que o Supremo ele recua, volta ao seu papel, né? Que é o papel de independência. O Supremo tem sua independência, mas sem interferir em outro poder, certo? Eu vejo que quando ele convida os 81 senadores, ele abre um canal, né? Um canal de diálogo, né? Para mostrar que o Supremo vai sim cumprir o papel que é o papel de julgar dentro da Constituição, né? Tem as questões pessoais, né? As suas crenças, né? que cada ministro tem, mas quando ele combina com os demais membros para pautar, né? Conjuntamente eles direcionarem a pauta, ele mostra que ele também não vai querer impor as suas verdades, né? Isso é muito importante, porque eu não me recordo, eu acho que nós estamos aí nesse embate há uns 8 ou mais anos, né? Onde o Supremo, tudo passa pelo Supremo, é o Supremo quem julga, é o Supremo quem dita, né? É a pauta política do país. Eu acho que isso realmente deve ter. Eu não conversei com ninguém a respeito disso, mas nos próximos dias notícias chegarão, né? Sobre esse aceno, né? Mas eu sincero, eu sou um otimista, né? Então eu acredito que isso possa ser um início, né? De um novo novo ciclo político, né? Pra gente ter com mais paz, com mais tranquilidade. Só um complemento, que também tomou posse o presidente do TST. E ele fez um discurso duríssimo contra os penduricalhos. Penduricalhos da magistratura. Que não se vê todo dia. Ele chocou, né? Em relação, porque tem o teto, mas tem os benefícios, né? E ele foi duríssimo em relação à crítica. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre isso? Vamos. Então, não estava na pauta não, mas eu vi aqui, realmente é uma notícia importante. Eu queria fazer um outro recorte da fala do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Ele disse o seguinte: ele defendeu a separação entre o direito e a política, ressaltando o papel do Supremo Tribunal Federal. Aspas: nosso compromisso é com a Constituição, repito, ao direito o que é do direito, à política o que é da política, disse. Fachin ressaltou ainda que tem uma expectativa simples, abre aspas, mesmo no dissenso e no conflito, conviver sem renunciar à paz. É a democracia que materializa esse ideal. Sem embargo, é a institucionalidade e a justiça que o tornam possível. Era o lema de Dalmo Dallari na Comissão de Justiça e Paz. Se queres a paz, trabalha pela justiça, fecha aspas, acrescentou o novo presidente do Supremo. E no dia que o Alexandre de Moraes vai dar continuidade a um processo contra Eduardo Bolsonaro sem intimação do réu, né? E aí... Mas ele não consegue intimar ele, não. Quê? Ele não consegue, não, né? Ele consegue. Consegue? Consegue. Como? Não, eu tô dizendo assim, porque ele não tá achando. Mas é só mandar uma carta rogatória, tem um trâmite. É interessante porque isso é um conflito entre o discurso do Fachin e as atitudes de um ministro. Apesar que o ministro... É igual um político que eu conheço aqui. Não teve nenhum oficial de justiça no estado que conseguisse achá-lo. Pois e assim, mas isso é mais ou menos comum, mas assim, o ministro não é subordinado ao presidente. Todos eles têm o poder de tomar decisões. Mas agora, com esse discurso, o presidente orienta muito o comportamento do tribunal. E aí eu só posso lembrar de uma frase hoje que a mulher do
do Eduardo Bolsonaro fez um post hoje, porque hoje é o aniversário de 2 anos do filho ou da filhinha dela. Tem 2 anos, do filho, né? Tá completando hoje, e ela foi para as redes sociais dizer que o avô, que tanto vibrou pelo nascimento da criança, não pode dar um abraço, não pode dar um beijo, não pode nem ligar para o menino, já que o Moraes proibiu o contato de pai com filho enquanto tem esse processo, mesmo não tendo oferecido a denúncia contra Bolsonaro nesse processo específico que tem essa proibição. Então, assim, é muito estranho. E aí a gente volta ao caso que também a família do Moraes foi atingida pela lei Magnitsky lá dos Estados Unidos. Porém, é um comportamento recorrente do Moraes isso. Eu só estou trazendo isso para uma provocação, porque assim, a decisão do Moraes é contra o que o presidente está pregando. Essa fala do ministro Fachin sobre separação de política e como foi política e direito, ela é só uma fala também, tá? Porque o ministro já atuou politicamente. O caso mais notório, na minha avaliação, foi no dia 8 de março de 2021, quando ele declarou que a vara de Curitiba era incompetente para julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e anulou todas as condenações do juiz Moro contra Lula. O que foi que Fachin buscou fazer naquele momento? A segunda turma do Supremo Tribunal Federal estava prestes a declarar a parcialidade de Moro. Então ele correu para anular só os processos de Lula, esperando preservar o resto da Lava Jato. Essa decisão foi política, não foi uma decisão baseada no direito. Então, quando eu escuto isso aí, a gente acabou de fazer aqui um comentário cheio de expectativas da presidência, a história também depõe contra o ministro Fachin, contra as coisas que ele mesmo disse hoje.